Pode parecer clichê, mas é muito difícil não começar um vídeo de um carro chinês falando que os tempos realmente mudaram. Se em outras avaliações a gente sempre falava que você pode começar a esquecer o preconceito contra os produtos, os carros fabricados lá na China, o BYD mostra que você realmente já pode deixar esse preconceito totalmente para trás, atacando pelo visual muito bem elaborado, pela ótima qualidade de construção e sendo também um veículo 100% elétrico. Mas será que só isso basta para o Yuan Plus competir numa das categorias mais concorridas do mercado brasileiro? É o que a gente vai descobrir hoje graças à gentileza da área de imprensa da BYD, que nos cedeu esse carro aqui para um teste completo de 5 dias. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Yuan Plus foi apresentado no Brasil no final de 2022, mas ele não é novidade só aqui. Ele fez a sua estreia, o primeiro ano completo no mercado mundial foi justamente 2022. E olha que interessante, ele entrou no ranking dos 100 veículos mais vendidos no mundo. E ele é um veículo vendido globalmente. Ele é vendido inclusive na Europa como Atto 3, um nome diferente do que a gente tem aqui. É muito interessante dizer também que a BYD ela já tem um longo histórico aí em termos de fabricação de veículos elétricos, ônibus aqui em São Paulo, você vê alguns BYD rodando, fabricação de baterias também para diversos usos. Então isso é legal que traz uma expertise nessa fabricação de veículos elétricos. Eu digo isso porque a BYD em 2022 foi a segunda marca que mais produziu veículos elétricos no mundo. Ela ficou atrás apenas da Tesla, fabricando cerca de 900 mil veículos 100% elétricos. É muito interessante notar também, muitas coisas interessantes desse universo, como que pela primeira vez a gente começa a ver uma aproximação dos preços de veículos 100% elétricos com alguns carros híbridos ou a diesel nessa categoria. Então, o Yuan Plus agora no início de maio de 2023, ele é vendido por R$ 269.990. Ainda tem uma diferença em relação ao Compass Limited Diesel, ainda tem uma diferença em relação ao Corolla híbrido topo de linha, mas você vê que essa diferença anda diminuindo e ele também tem outros concorrentes nessa faixa de preço, mostrando que as opções estão começando a ficar um pouco mais variadas. Então, nesse mesmo patamar de valor, você pode levar para casa o Peugeot E2008 GT ou o recém-lançado Chevrolet Bolt EUV. Então é um movimento que não se sabia quando ia começar a acontecer, ainda existe uma diferença, mas a gente está vendo essa equalização aos poucos. Não se engane pela aparência de hatch bombado. Acho que se você não prestar atenção na medida do entre-eixos, esse carro talvez pareça até um hatchzinho bombadinho, tipo um Fox, que era altinho. Mas a gente está falando de um veículo que tem medidas típicas de SUVs médios como o Corolla, o Compass e o Taos. Ele tem 4,45 m de comprimento, 2,72 m de entre-eixos, ele é bem largo, ele tem 1,87 m de largura e também 1,61 m de altura. Ele também não é muito pesado para um carro elétrico, são 1.700 kg e aqui com vão livre só ok, de 17,5 centímetros. Então realmente ele é um típico SUV médio nessas medidas. De pneus, a gente tem aqui o Batman A51. Como se o Batman não fosse louco bastante, aqui ele está abastecido na 51 ainda por cima, Pneus de origem chinesa também, aqui na medida 215/55 aro 18. McPherson na dianteira, multilink na traseira, freios a disco nas 4 rodas, bem o que se espera de um veículo dessa faixa de preço e categoria. Mas aqui de baixo é claro que a gente tem algo bem diferente em relação aos medalhões dessa faixa de mercado, que a gente tem um motor elétrico de 204 cavalos e 31,5 kgfm de torque, sendo elétrico, 100% elétrico, tudo isso é entregado instantaneamente. Ele é ligado às rodas, um motor dianteiro só para as rodas dianteiras. Ele é ligado às rodas por um par de redutores de velocidade ali. E óbvio, é um carro com
um câmbio de uma marcha só, né? Uma ligação direta com esses redutores de velocidade. Ele chega ao 100 por hora em 7 segundos, só que a velocidade máxima é limitada nos 160 km por hora, por ser um veículo elétrico, se preza muito pela autonomia em rodovias, então esse ponto é sempre um pouco mais delicado. Mas olha, aqui de baixo que a gente pode falar de percepção de qualidade. A gente tem a pintura, mas não tem o verniz. Então tá vendo? É bem parecido com o que a gente tem externamente sem o brilho. A gente tem uma manta aqui que é muito interessante. Toda a montagem aqui me pareceu bem correta. Não tem nada que tenha saltado aos olhos negativamente. Então acho que nesse sentido, uma boa percepção de construção. Falei de motor, mas é importante falar de bateria também, né? Este carro aqui oferece as baterias do tipo Blade, que ficam ali debaixo, né, no assoalho, mas são uma solução que a BYD chama muita atenção por oferecer uma melhor densidade energética e uma melhor gestão de energia. Então, com essas baterias aqui, a autonomia que a BYD prometia era na faixa dos 450, 460 km. No novo padrão em metro, a gente está falando de 294 km. No nosso uso aqui, acho que o mínimo que você pode esperar aí, usando em cidade, sem muita demanda de potência, um uso bem real mesmo, você com certeza vai superar os 400 km. Óbvio que assim como um carro a combustão, né, no uso mais brando você vai superar esses números. Então aqui realmente a gente tem uma autonomia muito boa, melhor até do que alguns SUVs médios aí, dependendo, né, se eles estiverem abastecidos com álcool ou gasolina. Então um bom ponto aqui. E são baterias de 60 kWh, uma capacidade aí até bem alta, lembrando aí que veículos recém-lançados na Europa como o ID.7 oferecem baterias de 70, então um ponto positivo aqui. E a tomada é do tipo 2, que é o padrão que a gente tem aqui no Brasil. Então você não precisa de nenhum adaptador, você tem a corrente alternada, a corrente direta, sem maiores dificuldades para uso. Então eu gosto também dessa localização da tomada, acho que facilita recarregar. E, infelizmente, a BYD, pelo menos não que a gente tenha encontrado, não oferece muitas informações sobre o carregamento. Mas de 30% a 80%, num carregador ali de 80 kWh, que é a velocidade máxima de carregamento que o Yuan aceita, você vai ter ali cerca de 30 minutos para fazer essa diferença aí de bateria, né, de 30% a 80%. Ele poderia ser compatível com carregadores de 150, né, os mais rápidos que a gente tem aqui no Brasil hoje, que eu acho que esse tempo seria diminuído. Ainda falando de bateria, a gente tem 8 anos de garantia para a bateria desse carro, então é um prazo bem bom, é um prazo bem longo. Você como primeiro, segundo, talvez até terceiro dono, não vai ter nenhuma preocupação em termos, minha bateria deu problema, minha bateria desgastou, não vai ter esse risco. E o carro todo tem 5 anos de garantia. Se por fora o Yuan tem um visual aí até um pouco conservador, por dentro a história é totalmente diferente. Esse é um interior único. Realmente não me recordo de ter visto nada nessa linha. E olha, apesar desse visual bem ame ou odeie, o fato é que a gente tem aqui uma qualidade de construção e de acabamento que chama muito a atenção. Olha, esse console central como uma coisa fixa, robusta, realmente. Aqui também, muito melhor inclusive do que alguns outros carros entre os SUVs médios, devo dizer isso. A gente tem, olha, essa parte aqui que visualmente lembra um pouquinho uma marmitinha, aquelas de fast food, né? Mas funciona quando você considera que aqui atrás da tela, acho que infelizmente a luz não vai deixar mostrar muito, a gente tem um LED de cor personalizável, né? A mesma coisa nas portas, como eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um revestimento, olha, soft touch, uma percepção muito boa, bem liso o material, com essas costuras vermelhas. A gente também tem esse mesmo material aqui no apoio de braço, então olha, também uma acolchoada agradável. O banco ele tem bem aquela pegadinha de borracha mesmo, né? Um material meio de surfista, eu diria. Mas olha, também com uma boa impressão de trabalho de cores e detalhes. Então tem o azul aqui que conversa com os outros elementos do carro, o vermelho, esse branco, um pouquinho de preto aqui em algumas partes, acho que funciona muito bem. Aqui também é um soft touch bem discreto com o azul. Tem esse aplique aqui, né, nesse cinza
com uma texturazinha. Então ele é realmente um carro bem inventivo. Acho que essa é a palavra certa para ele aqui dentro. E o mesmo trabalho de criatividade continua nas portas. Então olha, isso aqui é bem um braçozinho de robô, né? O puxador da porta. Acho que isso aqui também é muito interessante. Já teve gente avaliando aí que tocou música aqui, né? Fez uma brincadeirazinha. Não vou dar conta disso. Mas muito legal, que emula, né? Um baixo, uma guitarra. Aqui é muito interessante o abridor da porta, tá vendo? Você puxa ele, empurra junto aqui dos tweeters, também uma solução interessante para ele. E aqui mais uma vez a gente tem esse revestimento branco e aqui a gente também tem as luzes em LED configuráveis. Então você tem isso no painel, nas portas dianteiras e também nas portas traseiras. Então você tem um leque de cores aqui que você consegue configurar, o que é muito interessante. E olha, aqui também a gente tem um material um pouquinho acolchoado, né, bem agradável. Aqui um soft touch bem discreto, mas tudo bem. Aqui é plástico. Enfim, você vê que é um veículo que não tem materiais de grande valor, nada do tipo, mas é tudo de muito bom gosto e tudo transparece bastante qualidade, o que é um baita ponto positivo, especialmente quando você considera o histórico de veículos chineses aqui no Brasil. Apesar desse visual diferentão, desse acabamento de esmero, o que vai chamar mais atenção aqui dentro é essa tela e também essas saídas de ar aqui, que dependendo da sua idade você vai falar que lembra uma caixa JBL, igual o Lucas falou, e eu falei que lembra, aquela disqueteira de colocar CDs antigamente, né? E olha que eu nem sou tão mais velho que o Lucas assim, mas enfim. E aqui o grande destaque realmente para todas as gerações é essa tela multimídia de 12,8 polegadas. E ela você consegue usar nessa orientação horizontal ou então na vertical. Você consegue fazer essa alteração por um botão aqui direto na tela ou também através do volante. Mas olha que peculiar. Eu quero usar o espelhamento que é só para Apple CarPlay e via cabo, Android Auto por enquanto nada. Então eu vou aqui e aí eu vou virar para o CarPlay. Ele automaticamente virou, tá vendo? Porque ele não é compatível com o CarPlay no modo vertical. Então, vou virar mais uma vez para vocês olharem. Você pode até usar, mas a não ser que você seja Homem-Aranha, tenha um torcicolo terrível, acho que não vai ser o ideal. Nesse caso, realmente é melhor usar no horizontal. No Apple CarPlay a gente não tem nenhuma diferença em relação a outros carros, né? Então você tem essa visão de dashboard, né, com o Waze ou o navegador que você escolher, as suas músicas. Claro, você pode ir direto aqui também, deixar o Waze em tela cheia, sem grandes destaques. Mas quando a gente fala no sistema operacional próprio do carro, a gente já tem alguns detalhes bem interessantes. Começando aqui pela navegação. Ele tem uma navegação nativa com um mapa de boa qualidade, inclusive. Olha, a tela é multitouch. Você tem visualização 3D, que eu acho que é muito interessante. Você consegue ver, inclusive, até onde você consegue ir com a autonomia atual. Então aqui eu estou com 305 km, ele mostra até onde eu consigo ir. E o que também é muito legal, ele mostra os carregadores na região. Ele ainda não está muito completo, infelizmente. A gente tem mais carregadores do que isso aqui na região. Mas é legal que quando isso estiver 100% atualizado, você consegue ver, inclusive, qual a potência de cada um dos carregadores. Então um detalhe muito interessante. Então é um mapa de qualidade muito bom, ele mostra limites de velocidade e tudo mais, só que reparem num ponto. Vou colocar um destino aqui e vamos lá. A orientação irá ter início agora. Agora ela ficou tímida, não falou muito, né? Mas vocês notaram que é português de Portugal. Então, detalhe aí bem peculiar. Acho que não atrapalha muito, mas não deixa de ser um ponto. Aqui a gente tem também um Spotify integrado, então você consegue fazer login, escutar suas músicas aqui direto pela central. Aqui a gente tem as funções do rádio, você consegue deixar as suas músicas favoritas, você consegue ver o que você está escutando via Bluetooth, só que essa comunicação de capa, né, de música tocada e música apresentada estranhamente não funcionou aqui. Opções de vídeo, se você quiser assistir alguma coisa, e também configurações de som. Aqui nessa segunda tela você tem assistente de voz da BYD, funções de telefone, funções de rádio, como eu mostrei para vocês agora há pouco, também de música, a mesma coisa, navegação, o Spotify, um atalho para o Apple CarPlay.
Aqui centro de mídia, você volta ali para as opções de vídeo. Muito interessante os recursos de imagem do veículo. Então aqui eu consigo ver inclusive aqui a porta aberta que o Lucas deixou aqui para a gente poder gravar. E você consegue escolher diversas opções de visualização. Então você tem essas câmeras laterais do carro, né? Então essa aqui é a dianteira, essa é a traseira, lado esquerdo, lado direito, a frente ampla, a traseira e também essa de cima. E o que é muito interessante, olha, uma câmera 3D. Você consegue setar aqui alguns pré-definidos, mas você consegue girar também, né? Então a qualidade da câmera não é das melhores, mas a gente tem um trabalho bem legal ali de composição e de trabalho de arte até, reparem. A seta ali, eu pesquei o farol, o volante vira. Então tem um trabalhinho legal aí em cima desse recurso. Alguns utilitários aqui, né, gestor de arquivos, enfim, nada que eu acho que faça muito sentido para um carro. Fotos também, né, você consegue visualizar alguma coisa aqui, eu também não acho que faça muito sentido. E por fim as configurações. Aqui você tem diversas configurações do carro. Então de Wi-Fi, de som, que inclusive, diga-se de passagem, é um som com uma qualidade sonora muito boa, mas com uma recepção de rádio muito ruim, mesmo na região central de São Paulo. Você tem configurações de tela, né? Então modo de cores, de brilho, versões, gerenciador de aplicativos, alguns detalhes aí de configuração de hora e dia. Você tem as configurações dos auxílios à condução, então um sistema de permanência em faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, o HMA que eu me esqueci o que é, vamos ver, o HMA que é o FLA, né, o Front Light Assist, então ele comuta o farol alto automaticamente, AEB, ACC, detector de ponto cego, controle de tração de estabilidade, assistente de partida em subida, sensor de estacionamento. Você consegue voltar mais uma vez aqui para as imagens, né, do carro. Você tem algumas informações aqui referentes à bateria, então que você consegue definir se vai ser um modo padrão ou alto aqui de recarregamento, né, do freio regenerativo. Você tem definições aqui, né, se o carro vai entrar com um bloqueio ali enquanto ele carrega, uma listagem de energia consumida, tempo de viagem, uma curva de energia, você consegue repor esses gráficos. Você tem algumas configurações aqui de assistência à direção, né, então se a direção vai ficar mais leve ou mais pesada, assistência de frenagem, luzes ambiente, então você aqui tem uma gama bem grande de opções, que infelizmente aqui por conta da luz não vai dar para ver muito bem. Você consegue mudar o brilho, se você quer no veículo todo, sua frente, sua traseira. Lembrando que muda só as cores do painel e das portas, as luzes de pele elas não mudam as cores e nem essas opções aqui, né, dos botões do console central, então isso continua o mesmo. Você pode inclusive deixar ali de acordo com o ritmo musical, se for sua preferência. Você consegue ajustar a altura do farol, você consegue ajustar o Follow and Leaving Home, espelhos externos rebatíveis, configurações do ar-condicionado, então você tem muitas opções, configurações de portas e teto solar, né, de abertura e fechamento, algumas opções de notificações aqui, né, então o carro às vezes ele pode dar um alerta aqui no painel, um alerta sonoro, você consegue mexer nisso. Saúde do veículo, então muito relacionado à revisão, né, quantos dias e quantos quilômetros faltam, verificação das palhetas e algumas informações ali mais superficiais do veículo. O que é muito legal aqui também é que você consegue deixar a tela no modo vertical e você consegue deixar ela em split screen. Então vamos voltar aqui para a tela inicial. E aí você usa ou o Spotify em um lado ou o navegador no outro, né? Você só tem essas duas opções. Você pode escolher quem fica em cima e quem fica embaixo. Então, se você não quiser usar o espelhamento, fazendo o seu login no Spotify e usando esse mapa aqui, acho que você fica até bem fornecido de informações. E aí, claro, mais uma vez, no modo horizontal. E os controles do ar-condicionado. Acho que poderiam ter alguns comandos físicos, você tem alguns atalhos aqui no console central, mas olha, a gente tem um ar-condicionado automático de 2 zonas. As configurações são ok, poderia ser um pouquinho mais fácil, mas atende bem. E acho que o grande destaque aqui, além, né, das 2 zonas de temperatura, é que você tem um desembaçamento não só do vidro traseiro, como é normal, mas também dos retrovisores externos, né? Eles são aquecidos aí para evitar que a água se acumule.
Então, pequenos detalhes aí que são bem interessantes e, enfim, não é um detalhe tão comum em carros nessa faixa de preço. Se na central multimídia a gente tem essa telona de 12,8 polegadas, aqui no painel central a gente tem uma telinha de 5 polegadas. E ela é bem limitada não só por conta da disposição confusa de muitas informações, mas muito por conta dos botões compartilhados no volante. Então você precisa apertar um botão para transformar o botão de volume nas configurações aqui do painel. Então você vê algumas informações ali de temperatura e pressão dos pneus, velocidade média, pontos de uso de energia elétrica, tempo de direção, nada muito completo. Essa visualização aqui realmente acaba deixando bastante a desejar. Acho que destoa um pouquinho da modernidade do carro. Mas o que é interessante dizer é que essa tela, reparem, ela é acoplada à coluna de direção. Então quando você regula o volante, ela vem junto. É uma solução que os europeus já conhecem no ID3 e que você também já conhece do ID3, porque o Hudson já avaliou esse carro na Alemanha. Então é até uma boa deixa para você conhecer o Drive-On Carros pelo Mundo, onde a gente traz avaliações aí de veículos de mercados externos. Mas enfim, não gosto muito dessa solução. Acho que poderia ser melhor. Mas esse ponto já me leva à ergonomia do carro. Como eu mostrei para vocês, a gente tem um volante aqui que tem regulagem de altura e de distância, mas olha, sendo bem sincero, eu gostaria que esse volante viesse um pouquinho mais perto de mim, acho que eu ficaria bem melhor aqui, mas ele é muito bem centralizado em relação ao banco, mesma coisa com os pedais, né? Então não tem nenhum problema nisso. É um banco também bem comprido, dá um apoio legal para as pernas, o apoio lateral também é bem legal. O apoio para a cabeça, se você gostar de deixar o banco um pouquinho mais ereto como eu, pode ser que te incomode um pouquinho, empurra um pouco para frente, mas já vi carros piores, não é um problema nesse sentido. O cinto tem regulagem de altura, ponto positivo, né? Alguns carros misteriosamente estão deixando de oferecer esse item, então aqui bom saber que tem. E aqui a gente tem um quarto pedal, né? Que seria o apoio para o pé esquerdo. Então, inclusive, ele é emborrachado, tá vendo? Então você consegue deixar o seu pé aqui sem maiores problemas e também não é um apoio que fique muito próximo de você. Então em termos de ergonomia, salvo essa pequena ressalva, a gente tem um carro muito bem desenhado, inclusive, muito bem desenhado mesmo. Ideal aí para diferentes tipos de pessoas. E claro, ajuda a regulagem elétrica do banco. Então tem regulagem elétrica de altura só para a parte traseira, não tem aquela regulagem aqui que dá uma pressão diferente nas suas coxas. E a mesma coisa aqui para o encosto, tá vendo? Uma regulagem totalmente elétrica. Aqui, porém, a gente não tem a regulagem elétrica da lombar. Então é um ponto que poderia ter nesse carro também. E aqui atrás a percepção de boa qualidade continua. Os mesmos bons materiais, você vê que existe ainda um bom trabalho, né, de forma, seguindo a linguagem que a gente tem na dianteira. Mas o destaque realmente é o espaço. Com baita em trechos desse, realmente não poderia ser diferente. Então, olha, esse banco está regulado para mim. Eu tenho 1,77 m de altura. E olha como sobra espaço aqui do meu joelho para o encosto. Mais de um palmo, né? Então, realmente um espaço muito bom. Mas, por conta das baterias no assoalho, né? Acaba que você não tem muito espaço para mexer os seus pés. Que acaba sendo um ponto negativo. Como as baterias também jogam seus joelhos para cima, né? Falta um pouquinho de apoio aqui nas coxas, por mais que esse banco seja até bem comprido, tá vendo? O comprimento não é o problema, realmente o seu joelho é elevado. Espaço ok também para a cabeça, mesmo com esse teto solar, então reparem aqui vai uns 3, 4 dedos da minha cabeça para o teto. Um espaço lateral também muito bom, tá vendo? Então aqui 3 pessoas vão com o mínimo de dignidade. Mas é claro que o melhor é sempre 2 pessoas, até porque aqui a gente tem um apoio de braço, né? Então acaba que o encosto aqui para o passageiro central não é muito ideal. Mas olha, um apoio de braço bom, 2 porta-copos, você vai muito bem acomodado aqui. Você tem 2 saídas de ar aqui atrás, então elas não têm controle individual, mas você consegue fechar e abrir elas, né? Direcionar individualmente. A gente tem uma tomada USB tradicional e uma tomada USB-C, né, para carregamento de celular. Um pequeno porta-objetos aqui, você consegue utilizar. E o que é muito interessante, olha, a gente tem 2 bolsos pequenos aqui, talvez para guardar um celular, uma carteira,
uma coisa do tipo, e também um maior, né, que seria o tradicional porta-revistas. Isso tanto na traseira do encosto do motorista como do passageiro. Então, bom detalhe, a gente tem as alças para quem vai aqui atrás, né, desse lado, do outro, e também para o passageiro dianteiro. A gente tem também luzes, né, que eu não consigo desativar elas, mas são luzes em LED, iluminam muito bem também. E claro, um belíssimo de um teto solar. Olha esse teto, que coisa incrível. A cortina é elétrica, a abertura dele também é elétrica. Ele não é só grande, como ele abre num campo muito bom também. Infelizmente hoje está chovendo, a gente não vai conseguir mostrar para vocês. Mas realmente é um belíssimo de um teto solar, que já é um item de série aqui no Yuan. Então, tudo isso que vocês estão vendo são itens de série. Então, fechando aqui de equipamentos e ambiente interno, é um carro que agrada muito. Você não vai sentir falta de nenhum item de comodidade ou de segurança aqui durante o seu uso do Yuan. Se por dentro tudo agrada bastante, aqui no porta-malas a gente já começa a ver alguns pontos que poderiam ser melhores. Pela faixa de preço e até pelo desenho aqui, era de se esperar uma abertura elétrica, mas não, a gente tem uma abertura tradicional. Acho que isso tudo bem, seria só um ponto aí para acrescentar mais. Só que aqui a disposição do porta-malas realmente deixa muito a desejar. Reparem, a gente tem uma mala aqui de porte médio, vocês conseguem ver, né, como é que ficaria o aproveitamento de espaço. Acho que dá uma noção legal. Uma mala dessa caberia aqui do lado também, você conseguiria levar duas. E aí você vai me falar, mas é só abaixar o piso, né? Afinal de contas, a BYD declara 440 litros de capacidade. Mas aí a gente tem um problema, porque aqui de baixo a gente tem um step. Não é um step integral. Aqui tem um projeto de fosso muito raso, reparem, tá vendo? Onde a gente tem as ferramentas presas. Isso acaba dificultando e muito o aproveitamento de espaço desse porta-malas. Se aqui a gente tivesse um kit de reparo, reparem como a gente ia ganhar muito em profundidade aqui dentro. Então, por mais que você tenha esses 440 litros declarados, tem a impressão de que ele considera o espaço que esse step ocupa. Então você fica limitado a esse piso mais alto aqui, o que vai limitar isso a capacidade de bagagem, especialmente se você estiver viajando com mais pessoas. Então, realmente um ponto negativo aqui nesse caso. Mas nas laterais a gente tem dois pequenos nichos aqui, né, para guardar miudezas. Eu coloquei a nossa placa, olha, tá vendo? Você pode deixar aqui também. A gente também tem iluminação em LED. O acabamento é bom de modo geral, tá vendo? Batente em plástico, um feltro de boa qualidade, as laterais revestidas em plástico também. Aqui na parte traseira tudo revestido em plástico, então a percepção de qualidade é boa, mas a de aproveitamento de espaço não é boa. Então, infelizmente, um ponto negativo aqui pro Yuan Plus. Debaixo de muita chuva, vamos dar uma volta aqui no Yuan Plus, mas antes eu acho que é válido dizer para vocês o que ele tem de segurança. Além dele ter sido muito bem avaliado pelo Euro NCAP com 5 estrelas, eu até anotei aqui o que ele tem. Ele tem o ACC, o AEB, o FLA, que é o Front Light Assist, né? Ele comuta o farol alto, assistente de tráfego cruzado, sensor de ponto cego, assistente de permanência em faixa com atuação no volante, leitor de placas, ou seja, é um pacote bem completo. Mas a gente gosta mesmo de andar de carro, né? E é muito legal dizer que Yuan, apesar dele ser um veículo 100% elétrico, ele tem uma dirigibilidade muito parecida com a de veículos a combustão. Mas vamos falar da direção enquanto isso? Olha, ela tem uma centragem só ok, não é muito das melhores, então vamos dar uma volta aqui para vocês repararem. Ela demora um pouquinho e dependendo ali da situação, né, da inclinação, ela não centra muito bem. Essa sensação aqui no centro dela também é um pouquinho morta, mas tudo bem nesse sentido. Você consegue configurar o peso da direção via central multimídia. Sinceramente não notei muita diferença. E ela tem um peso legal em baixa e ganha um peso bom também em velocidade mais alta. Aqui do acelerador, reparem, vou dar uma aceleradinha e tirei o pé. Ele aqui agora está recarregando, e se eu mudar para o modo
High, ele ganha um pouquinho mais desse efeito regenerativo. Aqui eu dei um toquinho no freio, né, que também tem essa função de recarregar a bateria. Isso tudo você consegue acompanhar aqui pela tela da central multimídia. Então a gente tem um indicador de consumo instantâneo aqui que mostra quantos quilowatts você está gastando naquele momento. Então eu pisei fundo agora, subiu, tirei o pé, ele mostra quanto que eu estou recarregando a bateria. Só que isso tudo é feito de maneira muito mais sutil do que em outros carros elétricos que tem a função do pedal de acelerador único, né? One pedal. Então aqui você não tem muito aquele estranhamento inicial quando você sai de um carro a combustão para um carro totalmente elétrico, que facilita, né, essa adaptação aí, né, essa dirigibilidade. Seguindo nessa mesma linha aí, né, o acelerador muito bem dosado, muito fácil de usar, até por conta, né, dessa grande capacidade de aceleração. Não é um acelerador direto, não acho que faça sentido ser. A gente tem também um pedal de freio que é muito bem responsivo, não é um pedal borrachudo, esponjoso, nada do tipo, não é um pedal exagerado que dá aquele efeito de frenagem bicuda, então muito bom isso. Justo por a gente não ter esse modo de um pedal, nessa transição de acelerador para freio, o que é um ponto muito crítico em carro elétrico geralmente, né, que pede muita atenção. Aqui está muito bem casado também, então um ponto positivo. E de desempenho, olha, vou diminuir um pouquinho aqui e vou acelerar até o próximo quebra-mola. Vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Como tá chovendo, né, o carro até distraciona um bocado, mas é realmente muito bom, muito positivo. Olha, é um baita de um desempenho. Você, com o carro cheio, com o carro vazio, você não vai ter nenhuma dificuldade aqui. Então, até brinco de vez em quando com o carro anti-lei da física, né? Então não existe nenhuma limitação nesse sentido. E o que também agrada bastante é o acerto de suspensão. A gente está rodando num trecho aqui que a gente já conhece bem, e ele é famoso por ser muito remendado, o asfalto é muito degradado, muito sobe, muito desce, a rua que tomba, enfim, tem de tudo. E olha, o acerto de suspensão é absolutamente impressionante. Você repara que é um carro que tem um rodar bem relaxado em termos de amortecedores, né? Não é aquele carro que funciona de maneira um pouquinho mais travada, não é o caso aqui. Então tem uma amplitude legal aí de movimentação, é um carro que traz esse rodar muito relaxado. É um carro que mesmo com a pressão mais alta recomendada de enchimento, né, que a BYD indica 36 PSI, é um carro que não transmite muito dos pequenos impactos aqui do solo para dentro, então muito bom nesse sentido. É um carro que também tem um bom comportamento. Óbvio que a gente tem um centro de gravidade baixo, né, por conta das baterias. Esse peso concentrado mais baixo ajuda, né, em comportamento em curvas. Muito por conta desses amortecedores macios, você repara que é um carro que rola de maneira perceptível, mas isso não significa que o comportamento seja ruim. Mas a gente tem um carro que tem um curso de suspensão que não é tão longo na distensão. Então, aqui a marca poderia ter lançado mão de um carro com curso maior, talvez, ou então de batentes hidráulicos, porque quando você passa mais rápido por um quebra-mola ou quando você encontra um buraco mais fundo, o ruído aqui dentro de fim de curso, de distensão, ele é muito alto, realmente muito alto. Isso destoa do resto do funcionamento dessa suspensão, que é praticamente irrepreensível. A suspensão é muito silenciosa, o funcionamento dela é totalmente mudo, mesmo nesse piso mais degradado, né, com sobe e desce e remendos. Então é um ponto de atenção aí que eu espero que a BYD revisite para que a gente tenha um carro totalmente irrepreensível nesse ponto. O BYD e o OnePlus realmente enchem os olhos. Mas será que um carro chinês consegue ter a mesma qualidade de um carro europeu, fabricado na Europa por uma marca mais tradicional?
Bom, e para responder essa dúvida, a gente trouxe aqui também o Peugeot E2008 GT, a versão elétrica aqui da nova geração do 2008, para contar um pouquinho aqui sobre qual é o melhor dos dois modelos e também fazer uma variação desse outro carro. Então se inscreve no canal, siga a gente, que se esse vídeo ainda não tiver saído, em breve vai estar aí no ar. Apesar da chuva não estar ajudando muito a gente aqui hoje, o isolamento acústico do carro é muito bom. E esse costuma ser um ponto de atenção em carros elétricos, porque quando você não tem o ruído do motor, a sua percepção de outras fontes ela acaba maior. Então você vai reparar mais ruído de pneu, você vai reparar mais ruído de vento, você vai reparar mais ruído de suspensão. E salvo essa questão aí, né, do isolamento, né, do fim de curso do amortecedor na distensão, ele é um carro muito silencioso. Então, o ruído de vento em estrada, velocidades mais altas, ótimo. O ruído de pneus, baixíssimo. Nesse ponto aqui, acho que o fabricante fez um belíssimo de um trabalho. E também agradou bastante o reduzido balanço dianteiro e traseiro desse carro. Então a gente tem um vão livre aqui, como eu comentei com vocês, não é grande coisa nessa faixa, né? A gente está falando de 17,5 centímetros. Mas mesmo nessas valetas chatas aqui de São Paulo, mesmo em rampa de garagem, não tive problema nenhum com o carro raspar. Seja frente, seja traseira, seja parte central. Então, se você tinha um receio por conta da altura reduzida de alguns carros elétricos, aqui você não precisa ter esse medo. Então, agrada bastante essa boa usabilidade que essa solução aqui que a marca encontrou. Então, com esse belo pacote de equipamentos, de segurança, de comodidade, essa dirigibilidade fácil, seja para quem vem de um elétrico ou um carro a combustão, o fato aqui é que o Yuan Plus vai receber muito bem se você vem de uma marca premium, se você vem de um veículo a combustão, se você vem de um SUV compacto, médio, ou, inclusive, se ele for o seu primeiro elétrico. Então, é um carro que agrada bastante a diferentes públicos. Devo dizer para vocês que tanto eu quanto o Lucas ficamos muito impressionados com o que a gente encontrou aqui no Yuan. É um carro que se destaca muito pela coesão, tanto visual quanto de acerto. E isso se reflete muito nos pontos positivos que a gente trouxe aqui. Primeiro deles, que eu acho que é um ponto chave para esse belo conjunto que esse carro entrega, é a qualidade de construção. Aqui a gente tem um veículo de projeto moderno, com uma arquitetura especialmente feita para veículos elétricos. Então você vê que ele é todo muito bem isolado, a ergonomia é muito boa, a qualidade dos materiais é muito boa, a qualidade da montagem é muito boa, a gente tem um pacote muito bom de segurança, a gente tem uma avaliação muito boa de segurança, inclusive pelo Euro NCAP, que deu 5 estrelas para esse carro. Então, definitivamente é um ponto que chama muito a atenção e talvez até pela expectativa que a gente tem ao falar de um veículo de origem chinesa. Então, realmente é algo que chama muito a atenção aqui no Yuan Plus. O segundo ponto positivo, que também foi de certo modo uma surpresa, especialmente quando a gente fala de veículos elétricos, é a autonomia. Em uso urbano real, leve, com pesado, com médio, esse carro aqui ficou sempre acima de 400 km de autonomia projetada. É muito bom para um carro elétrico. A gente sabe que tem carros elétricos aí no mercado que muitas vezes tem dificuldade para superar os 200 km. E o Yuan Plus não. Então, em usos mais brandos, mais moderados, é um carro que você vai conseguir superar esse número com muita facilidade. Então, realmente, um destaque aqui. E é muito interessante ver que a BYD conseguiu trazer muito da sua expertise em baterias elétricas, né, para diversos usos aqui para o Yuan e trouxe uma autonomia muito agradável aí para uso urbano e até também para uso rodoviário, aí, dependendo do percurso que você for fazer ali durante uma viagem. E o terceiro ponto positivo, aqui já não tanto uma surpresa, que é algo que a gente espera muito de carros elétricos, mas que ainda assim é um destaque do Yuan diante dos seus principais concorrentes ali nessa faixa, é o desempenho. Aqui a gente está falando de 204 cavalos, é mais do que todos os seus concorrentes a combustão ou híbridos nessa faixa de preço. Não é uma potência muito alta, mas a gente está falando de um carro que entrega tanto a potência máxima quanto o torque máximo de maneira instantânea.
Então a gente não tem um veículo super rápido de velocidade máxima, não, mas a gente tem um carro que agrada muito em aceleração, que chega aos 100 km por hora em 7 segundos. Então, em retomadas ali urbanas, retomadas em estrada, com carro cheio, vazio, subindo, descendo, não vai ter mistério nenhum. O desempenho dele aqui sempre vai agradar em todas as situações. Mas claro que mesmo o melhor dos carros não é perfeito. E a gente tem aqui 3 pontos negativos que já devo adiantar. Diante de tudo que o Yuan entrega, acabam sendo pequenas notas de rodapé. Primeiro desses pontos negativos é o batente da suspensão. Se não fosse isso, a gente teria uma suspensão aqui absolutamente irrepreensível. Mas o fato é que em saídas de lombadas mais rápidas e buracos mais fundos, a gente tem um ruído de batente inferior, de distensão da suspensão, que é muito exagerado. O que mostra que aqui a BYD não lançou mão ali dos batentes hidráulicos. Então esse é um ponto que poderia ser melhor e que pode incomodar ali se você rodar em vias mais esburacadas, com buracos fundos, ou se você for o tipo de motorista um pouquinho mais distraído, que não desvia tanto de buracos. O segundo ponto negativo é o painel de instrumentos, que destoa do resto do interior do carro, A gente tem uma boa central multimídia, um bom interior em termos de materiais e tudo mais, mas o painel de instrumentos é muito pequeno, as informações ficam confusas, a visualização não é ideal, enfim, espero que a BYD revisite esse ponto quanto antes, porque realmente deixa bastante a desejar. E o terceiro ponto negativo é o porta-malas, que tem uma litragem boa, com 440 litros, mas tem um aproveitamento de espaço muito comprometido por um step que ainda é de uso temporário. Então, se você faz viagens longas, ou se você precisa de muito espaço no porta-malas, tem uma família espaçosa nesse sentido, acho que talvez o Yuan Plus seja um carro que pode fazer você pensar um pouquinho ali se ele seria a opção ideal para sua garagem. Se me falassem que o Yuan é muito bom, eu acreditaria. Se me falassem que ele é tão bom quanto ele realmente é, eu ficaria surpreso. Então eu digo que se você é um comprador dessa faixa de SUVs médios, ou se é um entusiasta por carro como nós, vale muito a pena ir numa concessionária, tentar fazer um test drive, dar uma voltinha, porque ele é um carro que agrada e agrada bastante. Ele tem uma dirigibilidade ótima, uma suspensão praticamente irrepreensível, um padrão de qualidade de construção de veículos europeus premium, muitos bons equipamentos de comodidade e de segurança, um visual que, beleza, pode não ser aquela coisa incrível, mas ainda é muito bem desenhado, é um carro que agrada, chama atenção positivamente. E isso tudo ainda sendo elétrico, oferecendo uma autonomia muito boa. Então, para a maioria dos usos aqui, especialmente urbano, você vai conseguir usar o Yuan sem medo. Para a maioria das viagens, você vai conseguir usar o Yuan sem medo. E sem cobrar tanto a mais em relação aos SUVs médios tradicionais a combustão ou híbridos dessa categoria. Então, por R$ 269.990, ele é um pouquinho mais caro de comprar assim. Você ainda vai precisar investir num carregador residencial ali para você ter a experiência 100% elétrica. Mas o fato é que aqui você vai ter um valor de seguro até bem competitivo nessa categoria. Você vai ter um custo de manutenção muito menor do que um carro a combustão, muito por conta da gente não ter um motor a combustão, o que também é um ponto positivo. Você vai gastar muito menos com reabastecimento, no caso aqui com recarga. Então, mais um ponto aí que vai melhorar na conta. Você vai ter desconto no IPVA e se você morar em São Paulo, você ainda vai ter isenção do rodízio. Então, dependendo do quanto você rode, ou dependendo ali, se você está disposto a pagar um pouco mais para ser um early adopter, esse carro aqui é muito bom, muito, muito bom. Se você está cansado de Compass, já vi isso muito aparecer no canal, O cara que tem um Compass se sente sem opção nessa categoria, compra outro Compass, mas querendo um algo a mais. Se Taos não te agrada, se o Corolla Cross para você é muito simples, se o Tucson não existe, se o 3008, enfim, também tem uma venda limitada, considere o Yuan. É um carro muito interessante, é um carro que vale muito a pena e que mostra que não só os chineses melhoram muito rápido, mas que também a realidade elétrica aqui no Brasil
ainda que a gente tenha muitos empecilhos em termos de política governamental, ainda que a gente tenha muitas limitações em termos de pontos de recarga, é algo que fica cada vez mais próximo e mais palpável dos consumidores padrão. Você não precisa ir para uma marca premium para ter uma boa solução de veículo elétrico. E bem, queria agradecer mais uma vez a gentileza da equipe de comunicação e frota da BYD que nos cedeu esse carro para teste. Deixem aqui nos comentários suas dúvidas, suas experiências com carros elétricos. Se inscrevam porque a gente está muito perto de chegar aos 100 mil inscritos. Deixem sua curtida que é muito importante para a gente. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Drive On. Seja com carro brasileiro, seja fora do Brasil, seja com elétrico, híbrido a combustão. Falou de carro, falou de Drive On. A gente se vê. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.